Boa noite, povo de Deus lindo. E aí, tudo bem? Então, o tema que eu vou pregar, qual é o tema? Oração. Mas antes, eu gostaria de orar com vocês. Oremos. Senhor Deus, Senhor nosso Pai do céu, muito obrigado por estarmos aqui, pela essa pregação, em nome do Senhor. Venha nos ajudar, para que essa pregação, para aprendermos como a gente pode orar, é o que nós pedimos, que abençoe a cada um que está aqui, a cada uma pessoa, que elas possam entender sobre esse tema da pregação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o nosso tema de hoje, eu fiquei pensando, na quarta-feira, qual tema eu posso escolher? Então, aí eu pensei, sempre na quarta, é um dia de quê? De oração. Então, aí eu imaginei, já sei, um amigo meu surdo, lá em casa, no PG, que é sinal de IPG. Faz de novo o sinal de IPG para ensinar. Esse aí é o sinal de PG, né? Pequenos grupos, PG. Então, meu amigo, que ele é surdo, ele foi lá para minha casa, né, para o pequeno grupo. Então, a gente cantando, louvando o nome do Senhor. Quando terminou, meu pai disse assim: ei, vamos fazer algum pedido, agradecimento pela semana. Aí as pessoas começaram, né, a fazer os pedidos, os ouvintes começaram a fazer os pedidos, cada um fazendo o seu, até que chegou ao meu amigo que é surdo, e ele ficou lá olhando. Eu vou falar, não. O que é que eu vou falar? Pedir o quê? Agradecer pelo quê? Não, eu não sei o que é que falar. O que é que significa oração? O surdo não entende, então eu fiquei olhando e pensando, por que esse tema oração? Então ele é muito amplo, vocês conhecem. Então eu fui explicar para o meu amigo, expliquei direitinho o que é, combina na quarta-feira eu fazer esse tema. Então, quarta-feira o tema de oração, ok? Então, a Bíblia, ela tem vários versos que ela explica de como é que devemos orar. Então, como é que a gente deve agradecer? Então, tem várias explicações sobre o tema da oração. E eu quero fazer um resumo de algumas partes, alguns versos, capítulos. Então, vamos estudar 3 capítulos e vocês conhecem como é que oramos, como é que podemos orar. Então, hoje vamos começar a abrir as nossas Bíblias e vamos ler, e para que Deus possa nos mostrar como devemos orar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Versículo 6. Então, Mateus capítulo 6, versículo 6. Então, mais uma vez, Mateus capítulo 6, versículo 6. Posso começar? Então, vamos ler. Então, a Bíblia explica o quê? Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, o verso 7. E orando, não useis repetições, vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O 8. Não vos assemelheis aos gentios, porque eles entendem ou presumem pelos... Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que lhes peças. Então, esse verso
Do verso 6 até o verso 8, ele explica como é que devemos orar, eu como pessoa. Então, eu devo entrar no meu quarto, fechar a minha porta e orar a Deus. E fazer oração ao nosso Deus. Porque Ele gosta muito e Ele nos dará as coisas. Então, sempre, é uma oração sempre especial, que a gente ora pelo Pai Nosso. Então, o verso 9, ele diz: Portanto, vós oreis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então, esse verso aqui, ele diz o quê? Ele nos ensina que Jesus, ele ensinou aos discípulos como orar, como é que ele deve pedir ao Senhor. Então, Jesus, ele disse como é que a gente deveria fazer isso, como é que se faz essa oração. Então, no verso, ele vem explicando isso. Então, ele explica o quê? Que nós devemos orar pela vontade de Deus também, para que Ele nos ajude nas nossas necessidades, nas nossas alimentações. Em segundo, Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Verso 6. Então, Filipenses, capítulo 4, verso 6. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, vocês sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. A paz de Deus nos dá todo o entendimento ao coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, esse verso, ele explica o quê? Que Paulo, ele vem dando dicas ao cristão. Não é para a gente estar se preocupando com as coisas. Então, quando eu leio a Bíblia, eu não fico, copiando as coisas. Então, hoje, essa palavra, que é o quê? O coração agradecido. Então, o coração, ele precisa ser agradecido. O que significa isso, um coração agradecido? Que devemos orar a Deus com o coração sempre grato. Não é só agradecer, não é assim. A gente precisa ter atitude. Então, a atitude de orar a Deus. Então, o sentimento, a felicidade. Exemplo, quando você acorda de manhã. Eu estou tão feliz, acordei. Muito obrigado, meu Deus, pela minha vida, pelo meu corpo. Então, porque eu escuto. Ditado. Então, a gente não precisa estar ditando, mas a vida, como ouvinte, vocês entenderam? Vamos fazer o contrário. Às vezes a gente morre
Aí você agradece pela vida. Todos os dias eu agradeço pela vida. Quando eu acordo, aí eu já agradeço a Deus. Com o coração muito agradecido, eu me ajoelho, eu agradeço. Eu não fico preocupado com as coisas do mundo, com as influências, com essas preocupações. Não, Paulo explica isso. Então, você sempre está preocupado, coloca na mão de Deus. Por quê? Tem na Bíblia, né? Ele fala isso. Para que a gente tenha paz. A paz de Deus não significa é você ter experiências espiritual. Ter calma. Você acreditar e confiar em Deus. Não há nas coisas desse mundo. Essas coisas de mundo são ruins. Parece que a vida está sendo destruída, que acabou, que não tem mais nada. Poxa, não é assim. As coisas são ruins, mas acredite em Deus. Ore a Deus, entregue seu coração a Deus. Seja grato ao Senhor, mesmo aqui na terra. Então, agradeça pela vida. Então, aqui, a minha vida, eu preciso ter um propósito. Então, eu tenho os propósitos de agradecer ao Senhor, de sermos gratos. Não é para estar se preocupando, entregar suas preocupações a Deus. Entregue todas as coisas. Você pode entregar tudo a Ele. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Então, outra coisa, outro verso da Bíblia. Então, Tiago, vamos abrir na Bíblia em Tiago 5, capítulo 5, e o verso 6. Tiago 5, verso 16. Mas antes de lermos a Bíblia, eu gostaria de fazer uma... Por que estamos aqui na igreja toda quarta-feira, pedindo oração? Por que a gente vem aqui, senta, ora? Por quê? Qual o significado da gente estar aqui? A Bíblia, ela tem essa resposta. Tiago 5,16, ele explica isso. Então, olhem. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, esse verso ele é muito importante. Imaginem, você, seu irmão, você está orando. Aí o outro irmão também está orando. Cada um orando. Então, aí vem um terceiro e ora, uma quarta pessoa também. Sempre mais oração, várias pessoas orando. Então, isso é maravilhoso. Que eu expliquei hoje, que eu expliquei para o meu amigo que é surdo, lá no pequeno grupo. Então, eu falando o quê? Eu falar o quê de oração? Não sei. Pela semana, acontecimentos, coisas boas que aconteceram. Você pensa e ora, aí ele ficou. A expressão dele igual a que eu estou fazendo aqui agora. Coisas boas. Não tem nada de boa na minha vida, só ruim. Coisas ruins ainda. Aí ficou, não teve nada. Espera aí. Aí, sua família está bem? Está bem de saúde? Está ótima. Então tem um motivo para agradecer a Deus. Espera aí. As coisas são difíceis? Tem. Então, isso é um motivo para você orar, para você falar para Deus. Qualquer coisa que você pede em oração a Deus. Então, as pessoas, às vezes a pessoa não precisa pedir só sobre algo especial. Então, qualquer coisa é um tema para você falar. Então, você começa a pensar e entender o que é oração.
Então, esses 3 versos, o primeiro, ele fala o quê? Ele começa a dizer que devemos entrar no nosso quarto e orar. O segundo, não, o primeiro também, né? É copiar, orar o Pai Nosso. O segundo, ele fala o quê? Que precisamos ter paz, a paz de Deus, e ter um coração agradecido. Não esquecer nenhum detalhe. Então, a paz de Deus, ela é uma atitude. Então, que atitude é essa? Primeiro, você precisa ter saúde, um corpo saudável. Então, fazer exercícios, correr, ter uma boa alimentação, dormir bem. São várias coisas, são atitudes boas que você precisa ter. Imagina, você que não faz essas coisas. Imagine, você acha que Deus acha isso legal? Que você não come bem? Como é que Deus vai ver isso? Vai ficar junto de você? Se você só está doente. Então você precisa orar a Deus, que Ele vai e lhe avisa. Ei, ó, você precisa orar, você precisa de ajuda, precisa se alimentar melhor corretamente. Então o Espírito Santo vai habitar em você. Então você precisa ter atitude, ter uma experiência. Então, estar conectado a Deus também na questão da alimentação, do sono, são muitas coisas. São várias coisas que a gente precisa, certo? E para que tenha um coração agradecido. Então, como é que eu vou orar? Em pé? Levantar as mãos e agradecer a Deus? Ajoelhado? Em reverência e adoração? Então, tem vários tipos. Cada um pode escolher uma maneira. Então, você que gosta de ficar ajoelhado, adorando a Deus, que levanta a mão. Então, de qualquer forma que você orar a Deus, com o coração agradecido. Então, você tem que ter esse entendimento da oração. Não precisa ser um coração vazio. Você precisa ter esse valor. Então, se a gente tem esse coração agradecido, então é muito importante, e é verdade que precisamos orar com o coração agradecido a Deus. Vocês querem fazer um pedido? Agora a gente vai ter um momento com a música em Libras. Como o intuito da gente é incluir, tem pessoas aqui na igreja que fazem curso de Libras e a gente ensaiou uma música. Como o tema é oração, a gente vai interpretar essa música sobre oração.
Então, a música, ela fala o quê? De orarmos a Deus. Então, falar com Deus é o que eu preciso, Ele vai me trazer paz. Então, a Bíblia também explica isso. Então, imagine vocês, que vocês gostam de conversar com um amigo, seu melhor amigo, você conversa, está junto dele, bate o papo, você fala todas as coisas para ele. É bom, né? É bom, é gostoso conversar. Então, o surdo, ele tem o quê? Ei, você vai conversar com o pai, ele vai lhe contando, lhe dando dicas, então você precisa disso. Então, todas as coisas, o pai e o filho estarem juntos conversando. Quando estiver doente, você vai ao hospital, você vai ali no médico, ele sabe das coisas. E quando você está... Imagine, sua casa está pegando fogo, você precisa de ajuda, você vai atrás de quem? Então, você precisa, em vários momentos, você precisa de alguém, pessoas específicas. Então, um amigo, de um médico, de um bombeiro. Então, você pode contar todas essas coisas. Então, Deus... E Deus? Como é que eu vou conversar com Deus? Então, na oração, é igual. Você ter experiências na oração de conversar com Deus, você sentir o coração, sentir Deus tocar o seu coração. Experimente orar a Deus. Você começa falando com Ele de igual para igual, no seu quarto, sozinho. Você conversa, parece que Deus, Ele é seu amigo, Ele está ali conversando com você. Então você fala, Senhor, eu estou aqui feliz. Senhor... Você começa a contar as coisas para Ele, você agradece, pede pelo cuidado dEle, para que Ele lhe guie, cuide dos perigos da rua. Várias coisas você pode pedir a Deus. E Ele vai cuidar de você. Então, vamos combinar, irmãos, hoje nós, quando formos para a nossa casa, vamos combinar o quê? Antes de dormir, vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, contar todas as coisas para Deus, tudo o que aconteceu, agradecer a Ele por tudo. E quando acordar, também a primeira coisa é orar a Deus. E você vai sentir realmente Deus junto de você. Sempre você está ali, sentindo a Deus, mesmo em meio a dificuldades. Você vai entender, Ele não está do lado, Ele está junto de você. Então, eu quero convidar vocês a levantarmos para que possamos orar. Então, eu quero, nessa oração, entregar a Jesus para que Ele nos ensine, igual Ele ensinou aos discípulos, como devemos orar, o Pai Nosso. O Pai Nosso que estás no céu. Então, igual Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feito, desculpa, estou um pouco nervoso. É emoção. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não permita que caímos em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.